Olá, meu povo lindo, minhas turmas maravilhosas. Hoje vamos para mais uma revisão dos seguintes conteúdos: noções léxicas, sílaba tônica e pontuação. Assunto estes que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, quando nós falamos de noções léxicas, nós sabemos que são aqueles sinais, que são acessórios úteis para que nós escrevamos as palavras corretamente. Esses sinais são o tio, o apóstrofo, temos a cedilha, o acento circunflexo, o acento agudo. Então, agora vamos conhecer a utilidade de cada um desses sinais e onde é que eu vou empregar cada um. Tá ok? Vamos prestar bastante atenção. O tio, nós sabemos, e a prova cobra muito de vocês em sala de aula, que nós usamos apenas em duas letrinhas, no A e no O, quando está no plural. E ela indica o quê? Uma vogal nasal. Eu também já falei para vocês sobre as vogais, ou melhor, as sílabas. As sílabas, ela pode ser tônica, que tem um som forte, e átona, quando tem um som fraco. Não se esqueça da utilidade do tio corretamente. A prova não quer o tio fora do lugar, andando aí, mergulhando nas palavras, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas palavras que são tônicas. Balão, corações, maçã. Observe que o ão ele está forte na última sílaba. E átona, quando ele tem um som fraco, vamos perceber? Órgão, o O é o mais forte, então não é o gão. Bênçãos, então perceba aí a entonação das palavras e o uso dessa ortografia. Vamos para o apóstrofo. Esse apóstrofo, ele é usado bastante em escritas de textos que têm um longo estudo, uma longa história, tá? Ele é usado quando nós omitimos da consoante de, da preposição de, e nós retiramos a vogal, tá bom? Então, é a omissão da vogal da palavra de, ou da preposição. Observe aqui algumas palavras que a Pro trouxe. Copo d'água, de água. Observe que o apóstrofo ele está aí omitindo o de, tá bom? Estrela d'alva também. E caixa d'água. Então, não se esqueça, usamos o apóstrofo em palavras compostas e omitimos, ou seja, retiramos a vogal da preposição. Fique bem claro. Vamos agora para o acento agudo. Não se esqueça que o acento agudo, ele é aquele que nós usamos para dar uma sonoridade ainda maior à palavra. Ele tem um som aberto. Isso vocês já sabem. Hoje a Pro trouxe para vocês a regra para se acentuar com esse acento, tá bom? Então, temos as vogais tônicas, que o I e o U, como íngreme, síntese, útil e úmido. Observe que essas vogais, essas sílabas tônicas, elas estão que acentuadas, o I e o U. Fique atento. E também quando eu tenho vogais tônicas com som aberto ou semi-abertas. Exemplo, o A, o E e o O. Átomo, eu tenho o A com acento. Sintético, tenho o E com acento. Ótica, eu tenho o O com acento. Então, percebam que nessa regra, o A, o E e o O, ele recebe acentuação, tá bom? E o acento circunflexo, vocês já sabem, aquele chapeuzinho usado com som fechado. Também ele é usado na vogal A, no E e no O. Preste atenção. Tâmara, tam. Sândalo, san. Êxito, o E. E ênfemero, tá bom? Analise direitinho.
O acento grave, ou chamado também de crase, eu uso quando eu tenho a minha vogal A, que é o artigo, mais a preposição a. Dois A junto, lógico que não poderia ficar. Então, a junção do artigo mais a preposição, eu vou colocar a crase, é aquele acento que a gente fala assim como fosse jogado em cima do A. Observe a frase: vou à rua. Para não dizer vou à rua, eu digo vou à rua, acraseado. Outra frase: não se deve fazer referência àquela consulta. Observe que aquela é um pronome demonstrativo. Vocês vão ver posteriormente o que são pronomes. Mas aquela está acentuada porque vou fazer referência a aquela consulta. Para não ficar aquela consulta, eu vou colocar a crase. Então, revisando, a crase eu uso quando eu tenho o artigo a mais preposição a, juntando fica o a craseado, além do pronome demonstrativo. E a cedilha, qual a regra principal para que eu use a cedilha? A cedilha ela é essencial. Eu uso no sa, no só e no su. Observe que a palavra açúcar tem cedilha no su. Taça tem cedilha no sa. E aço tem cedilha no só. São regras básicas, essenciais, tá bom? Vamos para o hífen. O hífen nós já vimos em sala, nós vimos que ele mudou muito com a nova ortografia. Quando eu tenho duas vogais juntas, né, isso eu separo com o hífen. Quando são duas letras S, ela vai se juntar, que antes não se juntava. O R também hoje ele junta, que antes não se juntava. Mas qual o uso principal do hífen? Eu uso o hífen para separar sílabas, não é isso? Por exemplo, a palavra bola, bola. Usei meu tracinho, que é o hífen, para separar. Também eu posso estar usando ele para usar em pronomes, do caso oblíquo, que é, por exemplo, precisa-se, dei-me, entre outros pronomes que nós temos. E também podemos estar usando para separar palavras compostas, abre alas, pós-moderno, tá bom? Não se esqueçam. Então, já que nós vimos agora as noções léxicas, vamos passar para a pontuação. Revisar mais uma vez, que a Pro quer vocês escrevendo tudo certinho e pontuando corretamente. A pontuação, como a Pro já falou várias vezes para você, ele serve para acompanhar o sentido do seu texto. Desde quando o seu texto esteja pontuado corretamente, o leitor ele vai acompanhar direitinho. Na pontuação temos vários sinais. O ponto final, que ele indica que sua frase está completa, né? É uma frase afirmativa, tá bom? E também ele é usado para abreviações. Olha uma frase aqui afirmativa. Acho que Pedro está gostando de você. Pronto? Então, assim, esse ponto finalizou minha frase e está afirmando. Vossa Excelência. Eu não quero escrever o nome vossa. Eu boto o V e pontinho. Excelência, eu boto o E e o X e o Azinho. E o dois pontos? Como eu vou usar o dois pontos no meu texto? Eu uso quando alguém vai se pronunciar. Alguém vai falar, um personagem vai entrar em ação. E também em frases explicativas. Veja o exemplo. Ela gritou, vá embora. Observe os dois pontos acompanhando a fala da próxima pessoa. Anote meu número de telefone. X é o número. Está explicando. E as reticências, elas são usadas para sinalizar que aquela frase está incompleta. O sentido ficou no meio do caminho. Vamos lá para um exemplo. Talvez, se você pedisse com jeitinho, você conseguiria. Observe. Os parênteses, usados para explicação, substituir uma vírgula, isolar uma palavra. De repente você está escrevendo, não quer repetir com o mesmo sentido? Você usa parêntese e coloca a palavrinha ali guardada.
O ponto de exclamação ele é muito importante, porque quando você escreve expressando algum sentimento de caráter emotivo, lógico, você logo tem que botar uma exclamação para dar aquele sentido, aquela entonação gostosa do que você está fazendo, do que você está escrevendo. E a interrogação, pessoal? Pronto, é o ponto mais curioso que existe. Ele é usado em pergunta direta, como você está? E também ele pode ser usado junto de uma exclamação, quando você quer dar um enunciado ainda mais forte, ainda mais emotivo. Não acredito, é sério? Observe aí. Então ele veio acompanhado também com uma interrogação. E as aspas, como já foi mencionado, ela é usada para indicar que aquilo que você colocou no seu texto não foi seu, foi de uma outra pessoa. Portanto, sinalizamos entre aspas. E mais uma vez, vamos revisar a sílaba tônica. Vamos estar sinalizando que é uma sílaba tônica, sua posição e também as regras da sílaba tônica, tá bom? Então, a sílaba tônica você já sabe que é a sílaba mais forte. Quanto à sua posição, podemos classificar em oxítona, quando é a última mais forte, paroxítona, a penúltima mais forte, e proparoxítona, quando é a antepenúltima. Acompanhe os exemplos e veja que está em destaque a sílaba mais forte de cada palavra. Vamos lá para a regra da sílaba tônica. Então, quando eu falo da palavra oxítona, que são oxítona, eu vou acentuar todas elas que são terminadas em as, es, os, em, ens, e eles também no plural, além do oi, do el e do es, tá bom? Fique atento a essa regrinha aqui embaixo que a Pro colocou, tipo arroz, tabu, saci e troféu. Troféu terminou em el, portanto ele é acentuado. As demais não terminou em nenhuma dessas que a Pro colocou aqui embaixo, portanto tem a sílaba tônica? Tem, mas não vai ser acentuada. Vão atento para a regra das paroxítonas. São acentuadas todas as paroxítonas terminadas em R, em L, em N, em X, em AN, em A. Veja os exemplos também, fique atento bastante das regras. E as proparoxítonas, todas elas são acentuadas. É de praxe acentuar todas as proparoxítonas. Sabe por quê? Se você não acentuar as proparoxítonas, ela vai deixar de ser proparoxítona. Vamos dar um exemplo? Imagine a palavra médico. Ele é acentuado, portanto, ele é proparoxítona. Quando eu não acentuo a palavra médico, ele fica o quê? Médico. Médico, eu sei que ele é o quê? Paroxítona, porque é o verbo medicar. Então, portanto, fique atento às regras que a Pro trouxe e acentue todas as suas palavras, o quê? Proparoxítonas. Então, por aqui ficamos com as proparoxítonas. Fique atento às regras. Se você pegar todas essas regrinhas aí que a Pro trouxe, você nunca mais vai acentuar uma paroxítona errada ou qualquer uma delas e nem identificar, tá bom? E agora, pessoal, vamos para as ortografias. A Pro trouxe aqui ortografia do LH e ortografia do LI. É um pouco complicado, mas podemos resolver sim. LH, nós sabemos que ele é dígrafo, aprendemos isso aí de antes. E LI é uma sílaba. Desde quando a consoante mais vogal está junto, eu formo uma sílaba. E agora, professora, como é que eu vou diferenciar na palavra? Se eu vou escrever com LH ou com LI? Meu amor, você vai diferenciar na pronúncia. Você sabe que dígrafo a gente lê duas letras com o som de uma única. E na sílaba não.
você quer falar família, você fala família e não família. Entendeu? Então, na pronúncia, você vai poder acompanhar toda o som da palavra e identificar se é com LH ou LI. Uma dica básica de praxe, você nunca mais vai esquecer. E vamos para a ortografia do SC ou SC cedilha. Presta atenção que essa daqui também é muito importante. O SC, ele pode ser usado em dois casos. Quando ele é consoante e quando ele é dígrafo. Quando ele é consoante, ele não tem o som de SQ. Fique atento. E quando ele é dígrafo, lógico, ele tem esse som, tá? No dígrafo, ele tem som de S. Veja, por exemplo, a piscina, a palavra descida, ele tem som de dois S. Já no encontro consonantal, ele é acompanhado da letra A, da letra O, da letra U, e ele pode vir junto com R ou L, além de ter um som de Q, tá bom? E mais uma regra, o SC também com cedilha, vocês sabem que ele pode ser usado aonde? No SA, no SO e no SU. Portanto, nunca vai usar SC cedilha no E e nem no I. Tipo, nascer, eu não uso SC cedilha. Decidir, eu não uso C cedilha. Disciplina, jamais eu vou usar. Então, fique atento a todas as regras que a Pro trouxe. Mais outros exemplos para vocês. Escrever. Olha que o SC tem som de Q. Quando ele tem som de Q, ele encontra com som natal. Descanso é o SC com som de Q. Ofuscar, escasso, escrúpulo. Então, por aqui ficamos nossa regra de ortografia. Não se esqueça, SC, quando é dígrafo, ou encontro consonantal, diferencie que o dígrafo SC tem som de dois S. E SC tem som de Q no encontro consonantal. E SC cedilha quando for usado para verbo e for diferente do SA, do SO e do SU. É a regra básica, tá bom? Por aqui ficamos nossa aula de ortografia. Vamos agora para o nosso diário. Para hoje temos caderno de língua portuguesa, revisão dos conteúdos todos que nós vimos hoje. Temos livro de língua portuguesa das páginas 58, 69 e 70 apenas. Não faça as páginas que estão no intervalo. E continue estudando bastante. Tá bom?